Olá malta, bem-vindos a mais um podcast do Gol de Ouro. Agradecer aqui a presença a todos os nossos representantes, o Marco a representar aqui o líder Sporting, o Carlos a representar o ainda campeão nacional de Porto, o Rui a representar o Vitória, o João a representar o Braga e eu a representar o Benfica. Para os meus lados não correu muito bem esta semana. E até podemos começar por aí, João. O Braga foi à luz vencer o Benfica por 3-2. O que é que tu achaste sobre o jogo e quais foram as perguntas que escolheste para responder? Uma das perguntas que me fizeram foi mesmo essa, foi essa que eu selecionei, portanto calhou bem. Não combinámos, mas calhou bem isso. Pronto, a primeira pergunta que várias pessoas me fizeram foi o que é que eu achei da exibição do Braga e sobretudo em 2 pontos. Se o 11 inicial me surpreendeu e o que é que eu achei da defesa. O 11 inicial não me surpreendeu e quem viu a nossa live pode constatar isso, porque eu só errei na parte do Gaetan, que nem no banco ficou. E em vez dele jogou o Moura, que acabou por ser a figura do jogo, com 2 golos. Não para mim, como eu disse, foi o Musrati o melhor em campo, mas para as estatísticas é claro que foi o Moura, que marcou 2 golos e foi decisivo. Portanto, por aí não me surpreendeu o 11 inicial do Braga, nem aquelas variantes todas táticas, sobretudo a defender, que o Braga tem tido, às vezes defende com 5, outras com 4. Ontem chegou a defender em 5-4-1, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Ficar o Paulinho sozinho na frente na fase defensiva, mas acabou por resultar bem e isso tem a ver também com a opinião geral sobre a exibição do Braga. Acho que a estratégia resultou bem não só por ter ganho o jogo, mas na primeira parte, sobretudo, conseguiu anular bem o Benfica. Tanto é que a única oportunidade de golo mesmo que o Benfica teve foi aquele pontapé de bicicleta do Vertonghen. O Braga também não teve grandes oportunidades para sair, porque o Benfica também asfixiou ali um bocadinho no meio campo. Mas na vez em que saiu, primeiro deu um chute torto do Galeno e logo a seguir deu o golo do Yuri, portanto, acabou por correr bem. Na segunda parte, aproveitámos, claro, aquele erro no terceiro golo, mas sobre isso tu vais falar, podes falar melhor sobre o Vlaco Dimos, vou deixar isso para ti. Mas eu queria destacar sobretudo a jogada do segundo golo, em que a jogada é bem construída e depois o passe do Yuri, e o Yuri vê bem o Musrati a aparecer no meio e como estávamos a falar em off, o passe do Musrati para o Moura é muito bom e mesmo a finalização do Moura nem teve tempo para pensar, chutou a bola, foi E a movimentação, a diagonal que ele faz para entrar ali é muito boa. Exato, sim. Exatamente. Era como eu estava a dizer, toda a jogada desde quando a bola está no Yuri, em que ele pode ir pela linha, mas opta por refletir para o meio e vê o Musrati a entrar. Toda a jogada do golo foi muito boa. Depois o Braga, claro, acusou um bocado o cansaço também, estar a defender tanto, cansa um bocadinho e deu ali algumas brechas na defesa que permitiram que o Benfica se aproximasse, não o suficiente para tirar a vitória do Braga. Depois, pegando noutra pergunta que me fizeram, e eu respondo rapidamente, que é se acho que o Braga vai lutar pelo título, acho que não vai ter arcabouço para isso, não vai ter, para já está a ter, felizmente está a aguentar este ciclo de jogos e depois em novembro vem outro ciclo parecido, vamos ter 3 jogos de Liga Europa também seguidos, mas acho que não irá ter arcabouço para isso. Mas nem porquê? Acho que seja João, se me permites a pergunta, porquê? Achas por qualidade individual ou o grupo não tem capacidade para gerir o calendário? Porquê é que achas que o Braga não aguenta? Acho que é sobretudo uma questão de gerir calendário para já, depois em janeiro poderão vir outros reforços, mas o que se tem notado é que quando falha um ou outro, por exemplo, o francês não tem substituto, o meio campo correu bem neste jogo, mas por exemplo, ter um meio campo com Castro e Musrati em jogos em que o Braga tenha que assumir mais o jogo, acho que não resulta tanto, e aí é preciso um elemento mais como o André Horta, como o Fran Sérgio, e aí não há grande reposição. No caso do Ricardo Horta também temos visto que não houve grande reposição. Neste jogo o Galeno jogou mais naquela posição, também por uma questão estratégica que o Carvalhal disse que queria
aproveitar as costas da defesa do Benfica, até nem foi pelo Galeno, foi mais pelo Moura, mas a ideia era ser o Galeno a cair naquela zona. E acho que há peças de reposição que faltam em algumas posições. Pode ser que consigamos reverter isso em janeiro, mas eu quero manter também como o Carvalhal, manter um bocado os pés no chão e acho que não será para nós essa luta, pelo menos para já. Mas, quer dizer, para já está a ser porque estamos em segundo lugar, mas acho que mais para o fim do campeonato acho que não será. E depois outra pergunta que eu respondo rapidamente é o que é que eu achei do Moura e se ele pode seguir as pisadas do Trincão. Eles têm em comum terem feito parte da formação juntos, terem sido campeões da Europa de sub-19 também, mas acho que não tem nada a ver um jogador com o outro, nem acho que o talento de um com o outro também não tem nada a ver. O Trincão é um talento que já não cabia no Braga. Não digo que seja já à altura do Barcelona, eu acho que sim, porque acredito nele, mas já não cabia no Braga, porque o Trincão é um talento muito grande. O Moura é um jogador diferente do Trincão, tanto é que ele tem jogado nos últimos anos mais a defesa esquerda. Ontem surgiu mais adiantado e fez 2 golos, mas não prevejo um futuro tão brilhante ao Moura como prevejo ao Trincão, mas isto ninguém diria, por exemplo, que o Diogo Jota estaria no patamar em que está agora, por exemplo. Sim. Todo o talento que se vê nele, sim. Se me permites, João, agora Trincão tem uma grande oportunidade de mostrar valor como titular, porque Ansu Fati teve uma lesão vai ficar 4 meses parado, exato. E poderá ser o espaço para ele sim, ele já tem entrado já há pouco. Sim. Ele já tem sido titular algumas vezes, também na seleção, nos últimos jogos, principalmente no jogo contra a Espanha, em que ele foi titular, fez uma boa exibição e acredito que agora vai ter mais oportunidades nestes 3 jogos também. Só que eu acho que está num ou vários patamares acima do que é o Moura ou do que pode ser o Moura. Mas que o Moura tem mostrado também algum talento, tem, sem dúvida, e acho que pode crescer ainda dentro do Braga. Pronto, e acho que são estas as perguntas que eu tinha separado e no geral acho que foi uma vitória mais sofrida do que poderia ser quando chegou ao 3-0, mas também há que compreender um bocado o cansaço acumulado também. Claro. E depois surgem alguns erros ali na defesa. E são 2 equipas, quer o Braga, quer o Benfica, que nos últimos 20 dias fizeram 7 jogos, acho eu. Portanto, foi o cansaço também. Acabou por ser um jogo com muitos golos. Foi um bom espetáculo, mas nem sempre foi bem jogado. Aqui acho que o cansaço também pesou muito. Pegando aqui nas minhas perguntas, eu tenho 3 muito rápidas para dizer, não tanto sobre o jogo. O Rodrigo me perguntou: achas que as eleições influenciaram alguma coisa nestes últimos jogos? Penso que não há aqui nenhuma relação direta entre o resultado das eleições e esta má fase do Benfica, pura coincidência. Já o Renato, porque é que Jesus não convocou o Tobido? Penso que por falta de ritmo competitivo. Ele regressou basicamente ao mesmo tempo que Grimaldo, penso que terça-feira passada, mas aqui o caso era diferente. Tobido já estava lesionado há algum tempo, portanto, muita falta de ritmo. Jesus acho que preferiu poupar o jogador e agora nesta pausa para as seleções também terá tempo de elevar os índices físicos de Tobido. Última destas perguntas. Todibo. Está a trocar as sílabas. Todibo, Exatamente. Está a dar uma de Jesus. Ele também é internacional, não sei se foi à seleção. Não, penso que não foi chamado à seleção. Não? Não. E aqui acho também... Desde que não ligas ao Tomeni, está tudo bem. Ouvido, efeito JJ no rolo. Ouvi. Mas pronto, aqui a última pergunta também do Nelson. Como é gastar 100 milhões e estar atrás de Sporting? Olé! É mau, especialmente porque não me lembro de ver o Sporting muitas vezes à frente do Benfica, por isso acho que é estranho, esquisito e mau. Ainda as perguntas diretas. Nem no treinador gasta dinheiro, não é? Portanto, exatamente. E foi um bom fim de semana para o Braga.
por podcast eu tenho sempre de mandar uma boca sobre É para ver se eles chegam à frente para pagar, não é? É o que eu digo, o dinheiro da Champions vai servir. Pode Nós ser que já algum dia começamos a ajudar. e paguem, João. É isso. Mas pronto, indo ao jogo em si e às perguntas sobre o jogo, o Leandro perguntou-me o que achei da exibição do Benfica. Penso que não foi assim tão má. Na primeira parte, acho que o Benfica dominou o Braga. Um domínio que foi, contudo, muito consentido pela parte da equipa do Carvalhal, que levou a lição bem estudada, baixou bem os setores. O Benfica, apesar do domínio na primeira parte, acabou por ter apenas aquela oportunidade de Vertonghen, na sequência de um canto, e o Braga nisso foi muito mais pragmático, teve 2 lances praticamente seguidos, marcou no segundo, foi para o intervalo em vantagem. Na segunda parte, o Benfica entrou bem nos primeiros 4, 5 minutos, sofreu logo 2-0 aos 50, aos 60 o 3-0, numa autêntica falha defensiva, nem sei o que lhe dizer. Um autêntico palhaçada, podes dizer palhaçada. Podes dizer. Do Paco Dimos. Está tudo comprado. Foi um erro todo tamanho. O Otamendi também, tiveram os dois muito mal. E depois o Benfica, já com as substituições praticamente todas feitas, já sem muito a perder no jogo, acabou por partir para cima do Braga. Fez 1, 2, podia ter feito 3, 4 e 5. Tantos foram os lances que o Benfica dispôs. Acabaram por não ser, o Benfica perdeu bem. Acho que num jogo destes não podemos dar 65 minutos, 70 minutos de avanço ao nosso adversário. Paga-se muito caro e o Benfica não pode simplesmente decidir jogar quando está a perder. E estava a perder por 3-0. E, portanto, penso que o resultado acaba por ser justo para o Braga nessa medida. Como só dizer que eu esqueci-me há bocado, estavas agora a falar das oportunidades do Benfica, mas o golo mais bonito que ia haver era aquele chapéu do Galeno que o Vlaco Dimos conseguiu defender com a ponta dos dedos. Isso é uma coisa linda, infelizmente. E aliás, João, já que entraste outra vez a falar do Braga, o Braga é a única equipa no campeonato que nos últimos 5 jogos tem 5 vitórias, só perdeu o primeiro. Sim. E já foi ao Dragão, já foi à Luz e foi a Guimarães. Não é que seja muito complicado para nós, mas é um nervo. É um jogo de grandes emoções. Portanto, já tivemos 3 saídas assim complicadas. Guimarães agora 2, né? O Benfica não foi complicado. 2. Não foi complicado. Agora também já é hábito ganhar na Luz, são 2 anos seguidos. Já não é, foi 2 anos seguidos, tinha sido uma vez em 54. 80 anos, não é? 80 anos. Foi em 54. É como o Ronaldo diz, é como o ketchup. Agora vai estar a primeira, depois. É sempre a andar. Mas pronto, e lá está. Acho então que foi uma vitória justa do Braga, com essa ressalva que o Benfica podia ter empatado ou ganho o jogo, dando 70 minutos de avanço ao Braga. Indo aqui para a última questão, e foi o Simão que me fez, o que é preciso melhorar para encontrar melhores resultados? Está uma pergunta bem feita. Acabou o podcast, vai ele falar até ao fim. Não, eu aqui quero ser muito conciso e muito rápido. 3 pontos a melhorar. O primeiro, e acima de tudo, atitude no plantel que não tem existido. Aquela atitude que se viu quando o Benfica estava a perder 3-0 frente ao Braga e naqueles últimos 20 minutos, é essa atitude que tem que haver em todos os jogos, sempre, os 90 minutos e mais a compensação. Depois, no segundo ponto, defensivamente, acho que precisamos de melhorar muito defensivamente, ajustar a linha defensiva no terreno, nos diversos momentos do jogo. Temos visto que o Benfica tem centrais lentos, tem laterais muito ofensivos e tem custado caro ao Benfica isto. Melhorar a reação à perda da bola, processo defensivo. Parece um Benfica ainda muito frágil e com dois centrais muito experientes de Premier League, que não pode acontecer. E depois, terceiro e último ponto, na construção do jogo, principalmente no meio campo, consistência, estabilidade, criatividade é algo que não tem existido. O Benfica tem que saber reagir à perda de bola, à pressão alta que por vezes é feita.
precisa de melhorar muito na construção do processo ofensivo e Jesus tem muito trabalho pela frente se quer ser campeão e se quer cumprir aqueles objetivos que traçou para esta segunda passagem no Benfica. Passa muito pelo Weigl no meio campo, não é? Até também és dessa opinião. Sim. Penso que o Weigl é uma peça fundamental neste Benfica e no Benfica que Jorge Jesus quer implementar. Vamos ver. Eu iria mais longe. Achas que Jetson poderia ser um bom reforço para o Benfica agora, em janeiro? Penso que sim. Eu hoje ouvi falar disso. Foi até algo que surgiu numa das minhas perguntas, em que eu falei do meio campo e disseram que um dos reforços poderia vir para o Benfica seria o Jetson, regressar de empréstimo. Penso que pode ser uma opção, sim. O Benfica precisa desesperadamente de um reforço, quer dentro do plantel, quer fora, para aquele meio campo. Passando aqui ao jogo do líder isolado com 4 de avanço sobre o Benfica e o Braga. O ponto é que nós chegamos. Estamos mesmo em 2020, não é, João? É verdade. Estou a sumário. Bem, o Sporting ali a manter o distanciamento, né? Segundo as ordens da Direção-Geral de Saúde, a manter a distância, nada de contactos. Vamos fazendo o nosso caminho. Assim, 4-0 aqui, 4-0 ali, assim, tranquilo. É grande. E pronto, como eu disse no direto, que estava mais confiante do que era normal, mas não esperava de todo uma repetição do resultado do Tondela. O Vitória, aliás, surpreendeu-me pela negativa também, mas isso deixo para o Rui. Deixo para o Rui falar. Obrigado. E no fundo, falando do jogo, acho que vou já passar por umas perguntas que me perguntam sobre a exibição do Sporting e das substituições, das alterações. Foi um jogo diferente, porque o Sporting teve menos bola do que o que vinha tendo nos outros jogos, decidiu dar a iniciativa do jogo à Vitória. E deu-se bem, conseguiu aproveitar bem essa estratégia e saía bem nos contra-ataques, nas transições. O Vitória estava a abrir muito espaço, não só entre linhas, mas nas costas da defesa. E o Sporting aproveitou isso de sobremaneira. Calma, Rui, calma. Não, tens razão. Aliás, eu acho que o Sporting foi super inteligente em dar bola aos centrais do Vitória. Foi, não foi? Incrível. Aliás, o Sporting até lhe dava a bola e eles nem queriam, que foi o caso do Slimane. Aliás, eu acho que toda a gente estava a querer dar a bola. Mas pronto, foi uma exibição positiva e que valeu pelos 3 pontos. O 11 foi só a única alteração face ao que eu estava à espera. Eu pensava que ele ia manter o Tiago Tomás, mas ele lançou o Nuno Santos. Não gostei particularmente do jogo dele, apesar de ter feito um gol. E depois o Giovanni também entrou na segunda parte, ainda chegou a tempo de fazer um golo. Os outros, o Plata e o Bragança entraram, mas já perto do fim não tiveram grande coisa para ver e eram 2 elementos que eu gostava de ver mais tempo. Mas pronto, quanto às perguntas, esquecendo as provocações e piadinhas do Sporting estar em primeiro, não sei o quê, que eu opto por ignorar. Perguntou-me se eu acredito em algum título este ano. Quanto ao campeonato, eu já disse que não deve ser esse o foco. Acho que devemos saber qual é o nosso lugar e ir fazendo jogo a jogo. Agora, por exemplo, nas taças, as taças são sempre um objetivo do clube. Esteja o clube em que nível estiver, numa má fase, numa boa fase, as taças são sempre um objetivo, por isso essas eu espero conquistar. O campeonato é jogo a jogo e ir vendo. Também me perguntaram novamente das competições europeias, eu já disse isso. E acho que se está a refletir já nesta fase da época, por isso se já estamos a ter noção do impacto das competições europeias nas equipas que lá estão e no Sporting, o impacto que está a ter a não presença, ou a ausência melhor. No fundo, no futuro, isso pode ter um impacto ainda maior. Vamos ver como é que as equipas conseguem reagir face a isso, mas para o Sporting eu acho que está a ser positivo, porque permite a equipa estar mais fresca e pronto, não se cansa, não tem deslocações. É mais simples jogar assim do que de 3 em 3 dias. Mas Marco, deixa-me só aqui perguntar-te, e pegando naquela pergunta que fizeste ao João, achas que o Sporting pode ser um candidato ao título este ano? E visto estar em primeiro,
7 jornadas, 4 pontos de avanço. Ainda é muito cedo para falar, mas achas que pode ser este o ano? Sim, nesse aspecto sim, porque temos mostrado de facto que temos argumentos para isso, temos mostrado qualidade de jogo, os jogadores, que temos capacidade para isso. Agora é uma questão que não pode ser esse o nosso objetivo, porque nós não somos o Benfica, não somos o Porto, não temos um investimento dos dois clubes e percebes o que eu quero dizer? É também no fundo uma gestão de expectativas, como falou o João. Passa muito por aí, porque nós já tivemos vários exemplos no Sporting, particularmente nos tempos do Bruno Carvalho e de Jorge Jesus, em que estamos aqui e queremos logo passar para aqui sem subir gradualmente e tentar subir isto muito rapidamente, a perna não chega e voltamos a cair. Por isso eu prefiro ir vendo jogo a jogo, subindo um passo de cada vez, claro, para depois, caso haja uma desilusão, ela não ser tão forte. E pronto, acho que encerro por aqui. Vou ter muitas oportunidades para continuar a vangloriar a minha primeira posição. Sim, pelo menos mais uma jornada consegues continuar em primeiro, não é? Até ao fim do mês. Até ao fim do mês estamos lá. Sim, e mesmo na próxima jornada continuas igual, a não ser que... Exato. Mesmo que percamos o jogo, estamos lá. Que a Secretaria mexa Falar alguma em coisa fim com do o mês, Sport. estava a falar há bocado de taças, já há equipas apuradas para não é Final 8, porque vai ser a eliminar da taça da Liga, porque conta até a 8ª jornada, portanto o Braga, pelo menos o Braga, o Sporting e o Benfica já estão pois é apurados. diferente agora. São os 6 primeiros à 8ª jornada, portanto no fim da próxima jornada, e os 2 primeiros da segunda Liga, portanto já há equipas apuradas. E os 4 primeiros são cabeças de série, portanto o Benfica, o Braga e o Sporting já são cabeças de série. Ficam em grupos diferentes. Não é eliminar, é só um jogo, eliminar. Não há grupo. A taça da Liga está? Sim. A sério? Tu queres ganhar a taça e nem te informas? Como é que não sabia dessa alteração. É. Taça favorita. É porque tem de ser mais curto. Vai ser só Nice. uma eliminatória e depois a Final Four normal em janeiro em Leiria. Certíssimo. Rui, trata aí do assunto da vitória. É bem preciso tratar do assunto. Bem, a desilusão continua. Afinal, o problema, se calhar, não era só de Tiago, e se calhar ele sair foi o cair a ficha de que realmente a equipa podia não ter valias suficientes para o que lhe pediam. E começo a concordar um bocadinho com a parte de Tiago dizer que não tinha equipa. No entanto, com o que temos e com o que podemos fazer, acho que podemos fazer muito mais mesmo assim. Passando às perguntas, e vou inserir um bocadinho as minhas opiniões por aqui. A primeira pergunta que me fizeram, e vou juntar duas, foi o que tenho achado de João Henriques, se preparou bem o jogo com o Sporting, e ao mesmo tempo outra que me perguntam se acho que o Vitória entrou a medo contra o Sporting. E Miguel Pereira é Vitória, não Guimarães. É uma luta que eu vou ter sempre convosco. Enquanto chamarem Guimarães, eu não o vou dizer. Bem, eu acho que devíamos ter entrado com mais medo, para ser sincero. Para mim, não faz sentido uma equipa que projeta os alas, como o Sporting, com Nuno Mendes de um lado e Pedro Porro do outro, jogar com Quaresma e com Edwards, porque ambos não ajudam a defender. Normalmente, quando chegam, já o Vitória recuperou a bola e para isso já podiam estar lá na frente, que não fizeram diferença nenhuma. No entanto, tentámos combater com o Poá e o Agu a jogar em dupla, mais recuada, o que não saiu bem, porque depois também faltava muito o apoio no meio, e André, como tem andado muito mal e a andar muito pouco, não tomou conta do meio campo, e o Vitória se deu sempre no jogo, durante o jogo, a bola ao Sporting. O Marco falou muito bem, deu bola ao Vitória, e acho que foi esse o grande trunfo do Sporting, porque claramente que o Vitória a sair a jogar ainda não é uma equipa trabalhada, acho que ainda tem muito que fazer, o João Henriques, e falhas individuais acontecem, mas 3 não podem, e se um médico não faz bem o seu trabalho, ele vai ser penalizado. Acho que no futebol temos que deixar um bocadinho de parte. Quando um jogador comete um erro, tudo bem, mas 3, há que lhes puxar as orelhas, e não podemos vir à conferência de imprensa a dizer que estamos sujeitos a erros individuais,
como o João Henriques fez, porque para mim eles têm que ser chamados à atenção e têm que ser responsabilizados pelo que fazem. E claramente Sulimano não teve bem, eu brinquei mais ou menos, porque estava mesmo aziado no final do jogo, e como o Marco diz, até fui dar um saltinho à página do Sporting, em que eles puseram para escolher o melhor em campo, e eu escolhi Sulimano, da parte do Sporting, outra vez, porque acho que faz 2 assistências e um excelente golo, não há como negar. Aliás, fez-me lembrar um bocadinho... No goal point dá quase 10. No goal point ele marca mesmo. Só foi do lado errado. E pronto, acho que a abordagem ao jogo foi errada. Mais uma leitura errada de João Henriques. Não sei se realmente é a leitura, se é ele a querer manter a equipa inicialmente para ganhar ritmo toda junta e partir de uma base concisa, sem muitas alterações para já. Aliás, falei disso... É o contrário do que estava a fazer o Tiago, não é? Exatamente. Foi um bocadinho o que eu falei com o Marco na antevisão, que não sabia se ele ia arriscar muito, até na parte do Pauá, lembras-te, Marco? E pronto, acabou por não arriscar e, infelizmente, porque se tivesse alterado, como alterou, por exemplo, na segunda parte, então o André Almeida finalmente, e o miúdo entrou bem, não desgostei. Pelo menos ele e Miguel Luís mexeram logo com o jogo a meio campo. Eu vi ali uma dupla muito boa, Miguel Luís a 8, André Almeida mais solto, a criar. E talvez até Pepe Lu atrás deles, porque com o estilo de jogo do João Henriques, em que os laterais não são tão ofensivos, Agus, em termos de equilíbrio, já não é assim tão importante também como era com o Tiago. O Vitória melhorou muito com a entrada do Pepe Lu, não achas? Acho. Eu acho que foi a partir... em termos de construção. Sim, a partir da meia hora foi quando o Vitória apertou mais com o Sporting, foi mais perto da área, porque passou a ter melhor critério com bola com o Pepe Lu. Sem dúvida, a fazer um bocadinho lembrar o PP no ano passado, não é? Uhum. Nós também tínhamos o Acaso, Agu e PP e Musrati. Obrigado. Foi bom. E o Ivo optava pelo PP exatamente por causa da fase de construção, porque em termos defensivos não era uma mais-valia comparativamente, por exemplo, ao Agu. Pronto, para além disso, a outra pergunta vem: Pepe Lu se merece a titularidade? Foram os fãs do Tondela, portanto são suspeitos que perguntaram, mas sim, eu acho que... Aliás, eu tive outra pergunta dos bravos açorianos, do Santa Clara. Portanto, o Vitória está muito concorrido e estão a ver o que se passa e seguem muito os jogadores que de lá saem. É uma cena muito boa. E treinador, não é? É uma cena que eu, por exemplo, faço com os do Vitória. Por exemplo, o Sulimano, que saiu para o Sporting, não é? E pronto, e eles perguntam se o Pepe Lu merece a titularidade. Eu acho que sim, acho que poderia encaixar neste sistema de jogo. E passando para o sistema de jogo, não é uma pergunta, mas eu gostaria de falar sobre isso. Para mim, Bruno Varela é excelente. O que é certo é que ganhou o melhor guarda-redes do mês, deste e do anterior, não é? Novembro e outubro. E merece. O que é mau, porque o Vitória não pode ter um guarda-redes a ser o melhor guarda-redes de 2 meses. Quer dizer que estamos a sofrer muito, não é? Para mim poderia ser o do Tondela, não o meu, que também tem estado bem. E pronto. Bruno Varela excelente. Lá atrás não percebi a troca de Saku, para mim tem lugar de cadeirinha, mas o Atará esteve muito bem, estava a cumprir, estava a ganhar o seu espaço e chega Saku e quebra um bocado, principalmente na chegada ao último terço, que não sai um cruzamento, é ridículo. E o Atará com bola tem muito mais critério que Saku. Na esquerda, nem Silvio, nem Mensah, para mim. Ainda não consegui ver muito bem Mensah. Silvio já chega. E não percebo a implicância com o Jonas Carlos, que para mim fez bons jogos no início e sempre mostrou muita mais intensidade que os outros. Por exemplo, Mensah, a meio do jogo, começou a quebrar e eu senti que, não só fisicamente, como psicologicamente, em termos de estar a perder, ou seja, não me pareceu muito forte psicologicamente para estar num Vitória. E Carlos, a meu ver, poderia entrar aqui. Centrais, para ser sincero, não sei. Eu, cada jogo que passa, apetece mudá-los todos. É verdade. Estou com expectativa para o Bissek, que é o único que ainda não jogou. E com... Só interromper-te, mas 6 minutos e meio. Apareceu-me agora a avisar aqui de tempo. Verdade. Vou acabar eu. Vou depois, mas tentar dar a voz ao Carlos ainda. Sim. Falar um bocadinho, apesar de não ter jogado nenhum jogo assim grande. Sim, jogou o Porto, não é? Não último classificado, né? E pronto. Centrais,
Estou curioso com o Bissek ao lado de Mumin, embora Mumin também tenha tido um espasmo nervoso no primeiro gol do Sporting, porque nunca pode tentar cortar a bola de pé direito ali, pé esquerdo e sai a jogar com qualidade. E pronto. Meio campo já disse, para mim Pepe Lu, André Almeida e Miguel Luís, balhada toda fora, metia canalhada. E na frente, por mim, pode ser Edwards, Bruno Duarte ou Lil Foster, na dúvida, embora goste do Stupinhac, que está na equipa B e que ninguém dá nada por ele, mas no ano passado fez golos na Turquia e no Once Caldas também, na Colômbia. E do outro lado, Quaresma no banco, começa a Rochinha para mim. E posso passar assim. Carlos, fala então sobre a vitória do Porto, 3-1 ao Portimonense. O Porto que, é assim, antes de falar sobre as perguntas, vou só dizer que achei que o Porto é completamente escusado para a equipa que tem estar a sofrer contra o último classificado. E o Porto cometeu bastantes erros defensivos, mais durante a primeira parte e depois na segunda parte até calmou um bocado, mas quando estava 2-1, ali nos últimos minutos antes do 3-1, o Porto ainda sofreu bastante com o Portimonense a atacar, coisa que não pode acontecer com o Porto a jogar no Dragão. Muito por causa na primeira parte do Uribe, que saiu logo aos 30 e poucos minutos, porque não estava mesmo a jogar nada, perdia muitas bolas. Mas pronto, foi o que eu achei. Achei que o Porto não jogou assim tão bem, mas a vitória acabou por ser merecida. Eu tenho duas perguntas. Tenho a primeira, que é se o Marega devia ser trocado pelo Taremi. Eu acho que Todos os dias da semana. eu tenho dito nos pós-jogos que sim, que não, digo, mas agora vou dizer que sim, porque também se for ver as estatísticas, o Taremi demora 79 minutos a marcar um golo ou a assistir, e o Marega demora 150, demora quase o dobro. E ainda ontem se viu a influência que o Marega teve, que foi zero, e o Taremi, que foi muito mais influente. E a segunda pergunta é sobre o que é que eu achei do Sarri. Eu achei que o Sarri é um bom central, senão não estava emprestado pelo Chelsea, mas tem cometido alguns erros. Já tinha cometido um penalti na Champions e ainda ontem cometeu mais alguns erros. Cometeu ele e o Mbemba, por isso eu também aqui acabo de falar do Pepe, porque acho que é um bocado mau o Porto estar dependente de uma defesa central de 37 anos para conseguir ter uma defesa boa. Bruno Boa até aos 40. Exato. A perspectiva é continuar a depender, não é? Exatamente. Isto isto não pode, o Pepe, infelizmente mesmo, não dura para sempre. Portanto, o Porto tem que arranjar aqui alguma forma. Ainda ontem o gol do Portimonense foi uma culpa do Mbemba, que praticamente não saltou contra o Beto, penso eu, que foi quem marcou o gol do Portimonense. Praticamente não saltou contra ele, não tentou cabecear. Portanto, eu penso que o Porto na defesa tem que arranjar uma solução rápida. Não sei por quem é que passará, pois Diogo Leite eu não confio muito sinceramente na central e o Sarri, como é emprestado, não dá. No meio campo, o Sérgio Oliveira tem jogado mais, aliás, desde a época 99-2000 que nenhum médio marcava tantos golos pelo Porto como esta época. Para mim está a ser o melhor elemento do Porto desta época. Eu gosto muito dele. Já no ano passado gostava, este ano está a demonstrar que é uma mais-valia. Sim, ele de longe tem 6 golos em 10 jogos, para um médio. Tem muitos mais golos que o Marega, por exemplo. É triste. Sim, mas Marega ou seja Oliveira, já nem ele está, né? Exatamente. Vamos falar de jogadores. Continua no Sérgio. Olha o tempo, 2 minutos. Triste, porque o Porto, já o ano passado, tinha o Alex Telles como melhor marcador. É um defesa esquerda, agora é um médio, nunca é um ponta de lança. Está complicado. O Porto não tem ponta de lança. Exato. Mas a última pessoa que tinha marcado 6 golos em 10 jogos foi o Deco, portanto, já há muito tempo. Mas sim, eu penso, mais ou menos isso. Penso que o Porto tem que melhorar ali no setor ofensivo, no ponta de lança, e na defesa tem que arranjar uma solução para o Pepe. E no treinador, porque agora só uma notinha. O Porto
vai jogar em casa, é o Porto, ok? Isto é o Porto a jogar em casa contra o Portimonense. E entra com o mesmo 11 que usa na Liga dos Campeões. Com Marega na frente. Equipa que ganha no Smash, Marco. Então, Taremi, Evanilson, Tony Martínez. tudo. E só não acabou o Contra um jogo com 6 Portimonense em pontas casa. porque estavam lesionados, aposto. Que é Sim, típico. o Porto não joga porque o treinador não quer, e esta é a minha opinião. E pronto. Sim. E aliás, Eu sou apoiante. Vamos lá fechar. Então já deu Vamos oportunidade. Já que o gol está ali a explodir, quase. Mas Sim, falta um vale. minutinho. Agora também pausa para seleções. Para o Benfica calha bem. Portugal com 2 jogos decisivos para se conseguir apurar para a fase final da Liga das Nações. Estar aqui pela nossa Tuga. E um abraço. Contra a França ainda mais. sim. Habemos Éder.